Meus queridos e amados irmãos, uma das frases mais ouvidas na igreja é a seguinte: Deus responde às orações. Mas esta frase, ela contém apenas a metade da verdade. Porque a verdade inteira é a seguinte: Deus responde além do que pedimos em nossas orações. É sobre isso que eu gostaria de refletir na palavra de Deus com esta amada igreja nesta noite. Deus responde além do que pedimos nas orações. Quando era ainda muito jovem na igreja, e eu ouvia muitas pessoas falarem aqui do púlpito da igreja que Deus não dá nada demais, Deus dá tudo na medida certa, não é? Que Deus não faz nada além daquilo que você realmente precisa. E eu cresci com essa palavra na minha cabeça, no meu coração, até eu descobri que ela não é verdadeira. Na verdade, Deus responde além do que pedimos nas orações. Eu gostaria de caminhar com os irmãos nesta noite, mostrando como Deus sempre respondeu com excesso à oração de seus filhos. Continuamente, queridos irmãos e queridas irmãs, Ele nos dá muito mais do que pedimos e muitas vezes Ele dá coisas que nós nem pensamos em pedir a Ele. Vamos então aos registros bíblicos para provar que Deus responde além do que pedimos nas orações. Por exemplo, Deus respondeu além do que Salomão pediu em sua oração. No livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, está escrito assim: Dá, pois, Salomão falando, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu tão grande povo? Veja vocês que Salomão orou: Senhor, tudo que eu quero é sabedoria para saber como conduzir o teu povo. Eu só desejo ser um rei e um senhor justo para com eles. Era um pedido simples de Salomão, um pedido direto, mas Deus respondeu à oração de Salomão de uma maneira incrível. Veja o que está escrito 2 versículos adiante, no versículo 11 e também no versículo 12. Diz assim: Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, mas pediu a morte dos seus inimigos, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Neste texto bíblico, meus irmãos, nós vemos como Deus fica ansioso para responder em excesso aquelas orações que não são egoístas. Salomão apenas pediu um coração compreensivo para ter discernimento, mas Deus não apenas lhe deu o coração que pedira, mas também prometeu torná-lo
mais sábio do que qualquer outra pessoa na história da humanidade. Mas veja, irmãos, nos versículos 13 e 14, que Deus não parou por aqui, no que acabamos de ler nos versículos 11 e 12. Mas nos versículos 13 e 14, Deus disse a Salomão: também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Aleluia! Irmãos, que resposta incrível! Incrível! Deus acrescenta honra e riqueza, as bênçãos de sabedoria para Salomão, tais como nenhum outro homem havia recebido. E ainda por cima, deu a ele uma vida longa. Prolongarei a sua vida. Uma oração com resposta além do que foi pedido. Deixe-me dar um segundo exemplo ainda no Antigo Testamento, antes de caminharmos para o Novo Testamento. Deus respondeu além do que foi pedido por Israel em relação aos amonitas. Vamos agora para o livro de Juízes, capítulo 10 e versículo 9. Diz assim o texto sagrado: os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Vocês observaram nesse texto que brilhantemente está sendo transmitido aí nos monitores da igreja? Amon, irmãos, havia sido usado por Deus para corrigir os pecados de Israel. E agora o seu exército marchava contra Israel. Agora eles resolvem conquistar Israel, dominar Israel, e o povo de Deus se encontrava perplexo, abatido, e começaram a confessar seus pecados. Veja o que diz o versículo 15 desse mesmo capítulo de Juízes, capítulo 9. Está aí, vamos ler, vamos acompanhar o versículo 15. Diz assim: os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos. Faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Irmãos, eles estavam tão assombrados pelo pecado, que não cogitavam de pedir a Deus nada mais, além da salvação de suas vidas. A oração deles foi das mais simples do povo de Israel: Senhor, livre-nos só esta vez, não deixe que sejamos derrotados ou vencidos pelos nossos inimigos. Oraram só por uma vitória, mas Deus tinha algo mais em mente, e poderosamente respondeu em excesso às orações do seu povo. Não só Israel recebeu proteção, como eles deram a palavra final. Eles aniquilaram, irmãos, totalmente os amonitas. Veja o que diz os versículos 32 e 33 de Juízes 11. Diz assim o texto: então Jefité foi combater os amonitas
e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroê até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim, os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Perceberam, irmãos? Deus não apenas livrou Israel, como também deu a eles coragem e orientação para derrotar os amonitas, inimigos de Israel. Eles os subjugaram a partir daí e nunca mais foram importunados por esse povo. Tiveram uma vitória absoluta. Antes de caminharmos para o Novo Testamento, eu gostaria de dizer a esta amada igreja que é exatamente assim que Deus deseja responder ao que é pedido pelo seu povo hoje, nos dias atuais. A maioria dos cristãos ora assim: Senhor, me dê a vitória nessa batalha. Mas o Senhor responde: eu vou lhe dar o que pediu. Contudo, eu tenho muito mais aguardando por você. Eu quero aniquilar o seu inimigo, de modo que você não precise ter uma vitória de cada vez. Eu desejo que você tenha uma vitória absoluta, uma vitória permanente. Amado irmão, amada irmã, Deus deseja lhe dar poder, não apenas para vencer, mas para aniquilar qualquer inimigo. Ele deseja que você não apenas vença o pecado, mas que você seja mais do que um vencedor, que tenha não apenas vida, mas vida em abundância. Aleluia! Que tenha não apenas alegria, mas que tenha uma alegria indescritível e plena de glória, que esteja livre do medo, não só por um dia, uma semana ou um mês, mas por todos os dias da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom servir ao Senhor. Como é bom ter a nossa vida nas mãos dele. Como é bom obedecer a sua palavra, seguir os seus mandamentos. Isto é muito importante. Muito bem, vocês esqueceram o que eu falei na primeira parte da mensagem? Oh, não. Esse povo responde. Esses irmãos aqui estão ligados, não é? Graças a Deus. Nós estamos falando que Deus responde além do que pedimos nas orações. E citamos dois exemplos fortes no Antigo Testamento. O primeiro foi de Salomão e o segundo foi da luta de Israel contra Amon e a vitória que Deus deu. E concluímos dizendo que o Senhor deseja nos dar poder não somente para vencer, mas também para aniquilar qualquer inimigo da nossa vida. Nos dá alegria, mas uma alegria permanente, uma alegria diária, uma alegria até no meio da luta e no meio da tribulação. Você glorifica o nome do Senhor, porque você sabe que Deus vai responder a sua oração. Agora vamos para o Novo Testamento, refletir sobre uma visão ainda mais gloriosa a respeito da natureza que Deus tem de responder além do que pedimos a Ele. Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver, por exemplo, o paralítico que foi trazido a Jesus sobre uma cama. Jesus estava na casa da sogra de Pedro e 4 homens chegaram com um homem paralítico, não tinha como levar até Jesus, eles subiram no telhado, abriram um buraco no telhado, desceram o homem, e o texto diz em Mateus capítulo 9, versículo 2, só a primeira parte do versículo, diz assim: alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca.
Esse paralítico, ele procurou a Jesus em busca de cura. O objetivo dele era andar, era ser curado da sua enfermidade. Mas Deus respondeu, ou Jesus respondeu, muito mais do que ele pedira. Veja só os versículos 2 e o versículo 6, o 2 está aí no telão. Então, vamos ver ali o que diz a continuidade do versículo. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas foi isso que o paralítico foi ali pedir a Jesus? Não. Mas Jesus começou dando a ele o que ele não tinha pedido: salvação para a sua alma, perdão para os seus pecados. Mas Jesus não para aí. Lá no versículo 6, então, Jesus diz assim: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que coisa maravilhosa. Esse enfermo pediu cura, mas Jesus lhe deu muito mais do que isto. Ele acrescentou a maior dádiva que poderia dar àquele homem. O homem foi curado, mas melhor que isto, recebeu perdão, vida eterna e bom ânimo para substituir os seus anos de tristeza quando era um paralítico. Louvado seja o nome do Senhor. E o ladrão na cruz? O ladrão que estava pendurado ao lado de Cristo, só lhe pediu uma coisa. Lucas capítulo 23, versículo 42. Ele disse assim a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mais uma vez, irmãos, um pedido simples. Um pedido muito simples. E o seu pedido era apenas: pense em mim. Lembra de mim. E Jesus verdadeiramente respondeu além do pedido feito por esse homem. E no versículo 43, a palavra de Deus diz assim: Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia! Jesus disse: vou me lembrar de você, porque você virá comigo. Você vai junto comigo. Eis uma oração respondida, além do que foi pedido. Esse ladrão tão mau não podia nem conceber a ideia de ser salvo, mas foi-lhe dito que em poucas horas estaria caminhando no paraíso ao lado de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu só molhar o bico aqui rapidinho. Eu estava falando aqui para o irmão Constantino? Ah, Cristiano. Começa com C. Cristiano, não é Constantino não. Olha, isso aqui é o Cristiano, irmão. Não confunda ele com o Constantino não. Cristiano. Eu estava dizendo ali, o Cristiano me ofereceu algo. Falei assim: pastor, você quer tomar uma água? E eu falei assim: Cristiano, eu já sou um idoso. E um idoso, quando bebe água no culto, ele não fica no púlpito, não é? E eu disse para ele que não, mas aí a garganta ficou muito seca. Nosso companheirão ali me colocou essa água maravilhosa aqui. Eu vou até tomar mais um golinho, aproveitar que já está por meio do culto, né? Dá para esperar o culto terminar, né? Muito bem. Então, irmãos, nós vimos o exemplo do paralítico que foi descido numa cama. Nós vimos o exemplo do ladrão na cruz. E um terceiro exemplo é o mendigo que pedia esmolas para Pedro e João quando eles entravam no templo.
Atos capítulo 3, versículos 2 e 3. Esse texto diz, irmãos, que era um aleijado de nascença. E esse aleijado de nascença, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, diz ali o texto, ele pediu-lhes uma esmola. Veja, irmãos, mais uma vez um pedido simples, só um pouco de dinheiro, mas em resposta, uma resposta gloriosa, aquele homem recebeu. Diz o versículo 4, Pedro e João olharam para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. Aquele homem provavelmente pensou, agora eu vou ganhar R$1. Talvez R$5. Hoje é o meu dia de sorte. É uma imaginação minha, a Bíblia não fala isso, eu estou só aqui conjecturando com os irmãos. Mas em lugar disso, irmãos, ele recebeu algo que todo o dinheiro do mundo não compraria. Ele recebeu um corpo novo. Eu faço questão de ler para os irmãos os versículos 6 a 8 do capítulo 3 de Atos. Olha aí, vamos começar com o versículo 6. Disse-lhe Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Versículo 7. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Irmãos, este pedinte, não apenas ele foi curado, mas também recebeu um derramamento do Espírito Santo. O Espírito de louvor veio sobre ele, e ele dançava e adorava. Esta é com certeza uma oração que foi respondida além do que foi pedido. Esse homem saltava porque o Espírito Santo desceu sobre ele e ele recebeu esse derramamento do céu na vida dele. E ele fez aquele espetáculo aos olhos dos homens, que era muito mais do que a alegria da bênção que tinha recebido, mas era resultado da presença do Espírito Santo na vida dele. O Novo Testamento está cheio de promessas, provando que Deus ama responder em excesso às orações do seu povo. E nesta parte final desta mensagem, eu queria só lembrar para vocês essas promessas de Deus, além dos exemplos práticos que eu citei. A mais conhecida de todas as promessas é a de Efésios capítulo 3, versículo 20. Todos nós conhecemos, mas só poucos de nós vivemos como se crêssemos nessa promessa. Diz o texto de Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Vocês viram? Ele está aqui dizendo para ele, aquele com acraseado, para ele, para aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Deus não é só poderoso, meus queridos, para responder às nossas orações. Ele quer fazer por nós infinitamente mais do que podemos imaginar. Ele não deseja nos responder segundo os nossos simples desejos, mas de acordo com as suas riquezas e com o seu poder.
Em outro lugar, a Bíblia diz, em Lucas capítulo 6, versículo 38, deem, e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, é outra palavra maravilhosa. Neste texto, Paulo diz assim: ponham sua esperança em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. O Senhor tem prazer, irmãos, em nos atender. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluir esta reflexão bíblica que eu vos trouxe esta noite, eu queria dizer para esta amada igreja que em Jesus Cristo nós temos a mais gloriosa de todas as respostas. Ele é a plenitude de Deus. Nele abundam todas as riquezas e as bênçãos. Ele é a maior de todas as nossas fontes, e nele há infinitamente muito mais do que possamos pedir ou imaginar. Portanto, traga todos os seus pedidos ao Pai e apresente a Deus em nome de Jesus. Ore crendo que Ele tem prazer em lhe responder acima do que foi pedido, do jeito dEle, no tempo dEle. Comece pedindo hoje pela cura daqueles que vocês acham que estão desenganados. Confie no Senhor em relação à sua desesperada situação financeira, pelos seus queridos que não são salvos. Coloque tudo na presença do Senhor e Ele irá lhe dar, respondendo além do seu pedido em sua oração. E você vai glorificar o nome dEle e pedir oportunidade ao pastor Maurício para subir neste púlpito e testemunhar: Deus me deu mais do que eu lhe pedi. Ele respondeu às minhas orações. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós nesta noite, e que possamos viver com essa viva esperança. O Senhor responde às nossas orações e responde com mais do que pedimos, porque Ele é Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.